Você já parou para pensar por que sente um frio na barriga só de imaginar uma reunião social? Ou porque aquele simples "vamos conversar depois" te deixa ansioso o dia inteiro? Talvez você se sinta desconfortável em ambientes lotados, ou evite dirigir mesmo sabendo que precisa. A verdade é que muitos desses comportamentos, que a gente costuma chamar de manias ou até frescuras, podem ter uma explicação mais profunda do que parece. E se eu te dissesse que isso pode ser uma fobia, mesmo que você nunca tenha sido diagnosticado? Neste vídeo, vamos conhecer 5 fobias estranhas e curiosas que irão te surpreender. Então fica comigo até o final, porque a sua forma de olhar para si mesmo pode mudar bastante depois de hoje. Antes de falar de fobia, a gente precisa entender a diferença entre medo e fobia. Medo é uma emoção básica, natural, que serve para nos proteger do perigo. Tipo quando você está atravessando a rua e um carro vem rápido, seu corpo reage, acelera o coração, você se move para se proteger. Isso é medo. Agora, fobia é quando o seu cérebro ativa esse mesmo alarme, mas sem ter um perigo real. É como se o sensor de incêndio disparasse toda vez que você acende uma vela. Parece exagerado, né? Mas é exatamente isso que acontece com quem tem fobia. Uma reação intensa, desproporcional e difícil de controlar. O problema é que, como muitas dessas fobias estão relacionadas a situações comuns, tipo falar em público, dirigir ou até olhar no espelho, muita gente acaba achando que é frescura. E aí vem a culpa, a vergonha, o isolamento. Mas quando a gente entende o que está por trás dessas reações, tudo começa a fazer mais sentido. 1. Nomofobia. Nome estranho, né? Mas você provavelmente já sentiu isso. Sabe aquela sensação de pânico quando percebe que esqueceu o celular em casa? Ou quando o Wi-Fi cai e você sente como se tivesse sido desconectado do mundo? Isso não é só apego, é ansiedade real. A nomofobia é o medo irracional de ficar sem acesso ao celular ou à internet. E num mundo onde a gente depende do celular para tudo, conversar, trabalhar, pedir comida, se distrair, esse medo só cresce. Com o tempo, isso pode gerar um comportamento compulsivo, checar o celular a cada 5 minutos, ficar agitado quando não tem resposta imediata, não conseguir relaxar se o aparelho estiver longe. E tudo isso alimenta um ciclo de dependência emocional que impacta diretamente na sua saúde mental. Não é sobre tecnologia, é sobre controle, ou melhor, a perda dele. 2. A maxofobia. Já ouviu falar? Ele é mais comum do que você imagina, principalmente entre adultos que nunca conseguiram pegar confiança no volante. Às vezes, começa depois de um acidente ou de um episódio de pânico no trânsito, mas em muitos casos surge sem motivo claro. A pessoa sente que não tem controle do carro, imagina que vai causar um acidente ou simplesmente congela ao tentar dirigir. Isso pode gerar muita vergonha, porque existe uma cobrança social enorme para que dirigir seja algo natural para todo adulto. Mas não é bem assim. Esse medo pode impactar a autoestima, a independência, até mesmo a vida profissional. E o mais importante, isso não faz de você menos capaz ou menos adulto. Faz de você uma pessoa que precisa entender o que está sentindo e talvez buscar ajuda para vencer isso aos poucos, no seu tempo. 3. Tripofobia. Agora vamos falar das fobias que costumam parecer estranhas, mas são totalmente reais. A primeira é a tripofobia, aquela aversão a padrões com pequenos buracos ou texturas repetitivas, como colmeias ou sementes de lótus. Muita gente sente arrepios, coceira, náusea, sem saber por quê. 4. Eisoptrofobia. O medo de se olhar no espelho. Pode parecer bizarro para quem nunca sentiu, mas tem gente que evita se encarar por medo do que vai ver. E não só em termos físicos, mas emocionais também. 5. Coulrofobia.
o medo de palhaços. Isso vai muito além de achar eles esquisitos. É uma fobia de verdade que pode causar crises de ansiedade e até pânico só de ver uma imagem. Essas fobias mostram que o cérebro humano reage de formas muito específicas a certos estímulos, mesmo que eles não façam sentido lógico. E sabe qual a lição aqui? Se algo te causa desconforto intenso e você sente que não consegue controlar, isso é legítimo. Não precisa fazer sentido para os outros, precisa ser respeitado por você. Mas afinal, por que sentimos essas fobias? Tudo começa na forma como o nosso cérebro interpreta o mundo. Existe uma estrutura chamada amígdala cerebral, que não tem nada a ver com a da garganta, tá? E que funciona como um alarme interno. Quando ela percebe uma ameaça, ela dispara a reação de luta ou fuga. O problema é que em pessoas com fobias, esse alarme toca mesmo quando não tem perigo real. Muitas vezes, isso vem de experiências traumáticas ou aprendizados passados. Seu cérebro associa uma situação neutra a um risco e a partir daí começa a reagir de forma desproporcional. É como se o seu corpo estivesse tentando te proteger, só que usando a estratégia errada. Por isso que, mesmo sabendo racionalmente que não tem perigo, você sente tudo como se tivesse. E isso não é sinal de fraqueza, é só o seu sistema de segurança interno exagerando um pouco. Com tratamento, dá para ensinar esse sistema a se regular melhor. Se em algum momento do vídeo você se reconheceu em alguma dessas situações, respira fundo. Isso não quer dizer que tem algo de errado com você. Quer dizer que tem algo que merece cuidado. E o primeiro passo é exatamente esse: nomear o que você sente. Quando a gente dá nome para as coisas, a gente tira delas o poder de nos assustar. E sim, existe tratamento para fobias, desde a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a ressignificar os pensamentos, até exercícios simples de respiração e exposição gradual. Procurar um psicólogo não significa que você é fraco. Significa que você se respeita. Se cuidar é um ato de coragem, não de fraqueza. Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou a entender melhor o que sente ou te trouxe algum tipo de alívio, não guarda isso só para você. Compartilha com alguém que também possa se reconhecer nessas histórias. Ajude o canal a crescer e chegar até mais pessoas deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Aqui a gente fala de saúde mental de um jeito simples, humano e sem tabu. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.